Boa tarde! Neste quarto e último vídeo sobre os 12 trabalhos de Hércules, vamos falar sobre outros dois grandes iniciados responsáveis pela emanação da nota-chave da segunda e da terceira era planetária. Um segundo grande iniciado alcançou o mesmo grau que Hércules durante a segunda era planetária. E este iniciado foi Buda Gautama, atual senhor do mundo, ou Maha Kumara, em substituição ao Sanat Kumara, que retornou a Vênus junto com sua corte de Budas Pachekas e Santos Kumaras, ou senhores do karma. Após cumprir 18 milhões de anos de missão como segundo senhor do mundo aqui no planeta Terra. As provas realizadas por Buda Gautama foram divididas em várias encarnações a fim de cumprir os 12 ciclos iniciáticos astrozodiacais, realizados por Hércules na primeira era, realizados por Buda Gautama na segunda era e a serem realizados pelo grande iniciado que abrirá a terceira era planetária. No início da segunda era planetária, 12 mil anos atrás, na Índia, a fim de dar formação à primeira sub-raça ariana, a sub-raça Arya Hindu, Gautama encarna-se como Brahma. A seguir encarna-se como Rama, o grande iniciado indiano que deu origem, através de um outro grande iniciado chamado Vyasa, ao Mahabharata, o livro épico sobre o início da civilização Arya Hindu. Muito bem. Como Brahma Rama entre os hindus, ele fundou o hinduísmo, ou a religião da verdade, e instituiu o sistema de castas com auxílio do Manu Vaivasvata Savarna, a parelha manúsica responsável pela quinta raça raiz. Prescritas no livro de Manu, há 7 mil anos atrás. A seguir encarnou-se na Índia como Fo-in, o país do Celeste Império, quando, ensinando ao povo o uso do fogo, das ferramentas de agricultura e da escrita, instituiu o primeiro núcleo civil e social entre tais povos ainda nômades naquela época, outorgando-lhes o direito inalienável à evolução como ramo central da sétima sub-raça Atlante-Mongólica, que agora atinge seu ápice evolutivo como os tigres asiáticos. A seguir, ele instituiu a primeira religião, que foi a religião do Tao, entre os povos amarelos, ou o caminho perfeito, o qual atingiria seu ápice através de dois enviados seus como discípulos adiantados, que foram os mestres Lao Tse e Confúcio. A seguir, ele encarnou na Pérsia como Zaratustra e fundou a religião do fogo. Foi ele o primeiro grande Zoroastro, que deu início à linhagem dos Zoroastros, ou os sacerdotes do fogo sagrado. A seguir, ele encarnou-se no Egito como Hermes Trismegisto e fundou a religião da luz e da verdade. A seguir, ele encarnou-se na Grécia como Orfeu, quando fundou a religião do som, passando por prova parecida com as que passou Hércules, como o mergulho no inferno para salvar Telos, a morte pela mão das sacerdotisas do manto escarlate através da prova do fogo purificador e a libertação de sua alma gêmea dos infernos plutonianos, Lídice.
ou Beatriz. Através da música e da poesia, Orfeu instituiu os ritos de Eleusis, iniciáticos, dando a nota-chave daquela que seria a última civilização da Segunda Era planetária a alcançar uma verdadeira idade de ouro. A primeira civilização a alcançar uma idade de ouro foram os egípcios. Os segundos foram os chineses. E os terceiros foram os gregos, helênicos ou solares. Finalmente, Gautama encarnou-se na Índia há 2.500 anos atrás, reaparecendo como príncipe Siddhartha Gautama, aonde fundou o budismo, instituiu o óctuplo caminho, como o sistema mais perfeito e precioso de se questionar e desvendar a verdade que qualquer outro enviado já o tenha feito até aqueles dias. Caminhos estes válidos ainda para os dias atuais. Esta foi a última encarnação de seu princípio divino, quando, fechando um ciclo avatárico pessoal, racial e planetário, simultaneamente, abriu um canal de proporções indescritíveis que alçou o planeta ao nível espiritual em que se encontra atualmente. Este canal ele é reaberto e esta conexão com a Terra é refeita todo ano durante a lua cheia do mês de maio, através do ritual do Vesak. Assim, Gautama alcançou o grau de Buda síntese planetário e tornou-se o quarto Buda da atual quarta ronda planetária terrestre. O primeiro foi o Buda Kasyapa, que foi o primeiro senhor de mundo. O segundo foi o Buda Amida. O terceiro foi o Buda Bogdojenjen, o Buda vivo da Mongólia. O quarto foi Gautama, atual Buda síntese, que ascensionou ao grau de instrutor do mundo, naquela época, 2.500 anos atrás, para, na década de 1950, ascender ao grau de senhor do mundo no lugar de Sanat Kumara, que junto com seus Budas Pachekas e seus Santos Kumaras, os senhores do Karma, ascensionou de volta ao seu planeta de origem, Vênus. Um terceiro e grande iniciado deverá preparar-se para realizar tal roda, tal ciclo encarnatório dentro das vibrações arquetípicas das 12 casas astro-zodiacais, a fim de, alcançando o grau máximo de Kumara planetário, vir a substituir o atual Senhor do Mundo no caminho natural e cíclico de ascensão que toda a criação realiza ao redor do centro infinito. Alguns seres já preparam-se para enfrentar, junto com este ser, tais provas iniciáticas. Dentre eles, o que mais se destaca pelos incontáveis serviços prestados à hierarquia espiritual planetária e à fraternidade branca universal no planeta Terra é o mestre Maitreya, atual quinto Buda de compaixão, que, tendo assumido o cargo de instrutor do mundo em substituição ao senhor Gautama, quando ascensionou ao grau de senhor de mundo, passou, há pouco tempo atrás, este cargo de instrutor planetário para seus dois discípulos mais adiantados, o mestre Jesus e o mestre Kuthumi Laosing, que já está florindo como um lótus bodhisattvico. Esses dois mestres, Jesus e Kuthumi Laosing, já ascensionaram ao cargo de Cristos cósmicos na década de 60. As encarnações do princípio divino do Sr. Maitreya, que foram dadas a serem conhecidas, foram poucas, porém de importância vital para o futuro da humanidade, tanto deste ciclo de peixes que se encerra, como para os futuros ciclos de aquários e outros mais pelos quais a humanidade deverá passar, a fim de realizar esta terceira era planetária, fechando esta atual quarta ronda planetária, a ronda mais densa de todas. Esta terceira era será composta por seus 12 miniciclos zodiacais, a serem vividos por seus mestres, seus instrutores e seus manus, a serviço da hierarquia espiritual planetária, que é a espinha dorsal do planeta, conectada diretamente com a grande fraternidade branca universal através do governo oculto do mundo.
Este mestre do espírito, ele regerá toda uma era planetária, auxiliada por 12 mestres. Cada um ficará responsável por um miniciclo dentro dessa terceira era planetária. Hércules foi uma emanação do primeiro raio do poder da vontade de Deus. Buda Gautama foi uma emanação do segundo raio do poder do amor sapiente de Deus. E Maitreya é uma emanação do poder do equilíbrio e da harmonia de Deus, o raio solar. Esses três senhores de mundo vestiram o manto sagrado do Manu em situações semelhantes arquetipicamente. Hércules, durante suas missões, ao final de sua última missão, retirou de sobre si a pele do leão de Nemeia que o tornava impenetrável e vestiu a capa do centauro Neso embebida em seu sangue venenoso, atirando-se na chama, o que em realidade foi que ele penetrou na chama do sexto raio, o raio vermelho rubi, o raio crístico por excelência, tornando-se o Chohan do sexto raio planetário. Ele foi substituído há 5.000 anos atrás por Krishna, que foi substituído há 3.000 e poucos anos atrás por Orfeu, que foi sacrificado pelas sacerdotisas do manto rubro, oriundas das escolas iniciáticas jônicas e dóricas, que o mataram à flechada, o cobriram com o manto escarlate e, cortando seu corpo, espalharam pelas 7 partes da Grécia helênica. Maitreya, que foi o mestre de Jesus e o abençoou e o iluminou durante seu batizado às margens do rio Jordão, viu seu discípulo crístico ser coberto pelo manto dos fariseus, o manto escarlate dos romanos, durante seu julgamento por Pôncio Pilatos, o qual só foi retirado de sobre seus ombros, aos pés da cruz, ao ser crucificado e erguido sobre a cruz do mundo. Pois bem, há 2.000 anos atrás, Jesus Cristo tornou-se o Chohan do sexto raio, o raio crístico por excelência, recebendo desta maneira a iniciação crística e ascensionando ao grau de Chohan planetário. Maitreya é o senhor da terceira era planetária. Buda Gautama é o senhor da segunda era planetária. Hércules é o senhor da primeira era planetária. Cada um deles cercou-se de 12 discípulos adiantados, a fim de representar cada um deles um raio astrozodiacal. Então, o senhor de Hera faz o ritual e atrai energia, que desce. Ela é absorvida por esses 12 discípulos adiantados, que vivenciam cada um mito astrozodiacal, astroarquetípico, e remana este raio, já humanizado por ele, formando as 12 tribos nacionais de todas as passadas, presentes e futuras tribos nacionais de todas as raças, culturas e civilizações. E desta maneira, a quarta ronda planetária se cumpre através de 3 eras planetárias, cada era com seus vários ciclos astrozodiacais, e dentro de cada ciclo, várias idades raciais, cumprindo assim os arquétipos astroarquetípicos, que descem através dos ritos, estabelecem-se através dos mitos e elevam-se através dos fitos ou dos fatos extraordinários, fazendo uso dos símbolos espirituais, dos signos astrais e dos significados materiais como as ferramentas mágicas, capazes de criar, de construir, de sustentar e de ascensionar eras, raças, culturas e civilizações. Assim eu encerro este tema sobre os 12 trabalhos de Hércules, desejando a todos vocês um domingo próspero.
Eu sou Homero Castro e venho até vós para vos revelar as leis da Terceira Era.